Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do sexto ano. Nas últimas aulas, nós vínhamos trabalhando com multiplicação e agora vamos chegar às propriedades da multiplicação. Então, nós conheceremos hoje algumas dessas propriedades que provavelmente a gente já usa quando a gente trabalha resolvendo qualquer questão que envolva multiplicação. Teremos como primeira propriedade a propriedade associativa. Então, para calcular o resultado de uma multiplicação com mais de dois números naturais, podemos associá-los de formas diferentes, pois o resultado não se altera. Assim sendo, A, B e C são números naturais, temos que, se eu associar o primeiro número vezes o segundo, ou colocá-lo entre parênteses e multiplicar pelo terceiro número, vai dar o mesmo resultado se eu isolar o primeiro número e associar os dois últimos, colocar o parêntese nos dois últimos. Isso para números iguais. A propriedade dessa forma é chamada de propriedade associativa. E a gente vai ver agora como ela funciona com números. Então, aqui eu tenho 2, 5 vezes 2 vezes 3 é igual. Eu fiz a associação aqui de 5 vezes 2 e multipliquei o resultado por 3. 5 vezes 2 dá 10. E 10, repete o 3, 10 vezes 3, 30. Se eu fizer agora a associação com os dois últimos fatores, repete o 5 e multiplica 2 vezes 3, que é 6. Então, fica 5 vezes 6, 30. O resultado não se altera, tá? Então, quando a gente associa os números de formas diferentes, coloca o parêntese nos dois primeiros ou nos dois últimos, o resultado ele não muda. Isso é a propriedade associativa. Vamos ver a próxima. Para a segunda propriedade, a gente tem o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Assim, se A e B são números naturais, temos que A vezes B é o mesmo valor de B vezes A. Como isso funciona para número? Então, da seguinte forma. Por exemplo, 15 vezes 3 é o mesmo valor que 3 vezes 15. O resultado é 45. 3 vezes 15, 45. O nome dessa propriedade é comutativa da multiplicação. Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade é o elemento neutro. E o elemento neutro da multiplicação é 1. Se A, um número qualquer, é multiplicado por 1, é a mesma coisa que 1 vezes A, que é o próprio A. Então, se a gente colocar, por exemplo, 2 vezes 1, é a mesma coisa que 1 vezes 2, tá? Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Vamos à quarta propriedade. A quarta propriedade é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E depois a gente vai ver como resolve essa multiplicação aqui, ó. Então, a gente tem aqui a propriedade diz: para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada parcela pelo número natural. Assim, se A, B e C são números naturais, temos que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Esse número que está fora multiplica o que está dentro, A vezes B, reserva, e A vezes C, reserva. Depois multiplica e soma os dois resultados. Vamos ver como funciona isso com números. Por exemplo, aqui, ó. 5 vezes 3 mais 1 é a mesma coisa que 5 vezes 3, tá aqui, mais 5 vezes 1, tá aqui. 5 vezes 3 é 15 e 5 vezes 1, 5. Somando 5 mais 15, ou 15 mais 5, igual a 20. Vamos ver outra forma aqui de aplicar. Ó. Aplicando a quarta propriedade, podemos calcular, por exemplo, 13 vezes 7 mais 13 vezes 3. A propriedade já foi aplicada como aqui. A gente vai fazer o inverso. Ó. O 13, que está repetido, ele fica uma vez fora do parêntese. E aqui a gente vai somar 7 mais 3, ó, tirando 13, sobra o 7 no parêntese. Tirando 13, sobra o 3 no parêntese. E 7 mais 3 é 10. Então, 13 vezes 10 igual a 130. Então, essa é uma forma de aplicar a propriedade distributiva. E essa propriedade também é válida para a subtração. Aqui tem um exemplo, ó, 5 vezes 4 menos 2. É a mesma coisa que 5 vezes 4 menos 5 vezes 2. 5 vezes 4 é 20
e 5 vezes 2 é 10, e 20 menos 10 é 10, tá? Então, a gente vai começar agora com expressões numéricas. Vamos ver aqui dois exemplos de expressões numéricas. Por exemplo, 10 vezes 2 mais 6. Então, a gente pode fazer de duas formas. Aqui eu vou mostrar, ó, somando o que está no parêntese. Repete o 10, 2 mais 6, 8. E 10 vezes 8 igual a 80. Ou a gente aplica a propriedade distributiva. 10 vezes 2 está aqui, mais 10 vezes 6 está aqui. 10 vezes 2 é 20 e 10 vezes 6, 60. E 20 mais 60, 80, tá? Vamos ao exemplo B. Se não tem parêntese, eu tenho que obrigatoriamente resolver a multiplicação. Aqui eu tinha parêntese e resolvi a adição dos parênteses, mas se eu não tenho parêntese, a ordem das propriedades que eu resolvo na expressão numérica é primeiro multiplicação e divisão. Então, repete o 10, e aqui 2 vezes 3, 6, e 10 menos 6, 4, tá? Então, a gente vai trabalhar com o exercício agora. Nós trabalharemos agora com a página 200. Essa página 200 e a página 201, ela possui 17 questões. Dessas 17 questões, as 10 primeiras nós resolveremos juntos, como se fosse uma tarefa de casa, de classe. Vocês vão pegar o livro de vocês, o caderno de vocês, e eu vou resolvendo aqui, dando o exemplo desses exercícios e resolvendo, e vocês vão fazendo junto. Ao final dessas 10 questões, então, vocês vão tentar resolver a partir da questão número 11 até a questão 17, será como atividade de casa. Vocês tentarão resolver sozinhos e nós corrigiremos na próxima aula, certo? Então, nós começaremos agora pela página 200 e eu vou dar um pause, vocês vão pausar o vídeo, vão pegar o material e a gente vai começar a trabalhar juntos. Iniciaremos agora a atividade, então eu vou fazendo e vou explicando o que eu estou fazendo, tá? E logo depois vocês param e façam o que como eu resolvi, tá certo? Então vamos começar com a questão 1. Verifique se as igualdades são verdadeiras e identifique a propriedade aplicada. Primeiro a gente vai verificar se esses cálculos, se essas propriedades estão aplicadas da forma correta. Então vamos ver aqui, ó. 450 vezes 22 é igual a 22 vezes 450. Então, primeiro, letra A. Então, isso é verdadeiro, tá? Isso aqui é a propriedade comutativa. Tanto faz 450 vezes 22 como 22 vezes 450. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, propriedade comutativa. Letra B. 1567 vezes 1 é igual a 1 vezes 1567. Isso também é verdadeiro. Qual a propriedade? Também é propriedade comutativa. Comutar significa trocar a ordem, tá? Então, aqui foi trocada a ordem. Ó. Primeiro 450, depois 22. Aqui primeiro 22, depois 450. E aqui também propriedade comutativa. Agora, o próximo. 273 vezes 10 mais 100 é a mesma coisa que 273 vezes 10 e 273 vezes 100. Verdadeiro, ó. Esse multiplicando o primeiro está aqui e esse multiplicando o segundo está aqui. Então, letra C, verdadeiro. Qual é a propriedade distributiva? Em relação à adição, tá? Mas só precisa colocar a propriedade distributiva. E a última, letra D, aqui está associado que os parênteses estão nos dois primeiros e aqui são os mesmos números com parênteses nos dois últimos. Então, essa propriedade é verdadeira, tá? Vai dar o mesmo valor, são os mesmos números, só está associado de forma diferente. Então, que propriedade é essa? Associativa. Tá? E com isso a gente termina a primeira questão. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz assim: responda e justifique. Qual é o maior número? O quádruplo de 3 ou o triplo de 4? Segundo, letra A. Quádruplo de 3 ou triplo de 4. 4 vezes 3 dá 12. E 3 vezes 4 é 12. Então, qual é o maior? Então, são iguais.
Os dois são iguais, tá? Não tem nenhum maior que o outro. Agora, vamos à próxima questão. Terceiro, copie as expressões em seu caderno, substituindo cada quadradinho por um número ou por um produto que torne a sentença verdadeira. Então, a gente vai aqui começar a resolução. Eu vou utilizar o próprio quadradinho aqui para fazer, tá? Para não precisar copiar tudo. Então, preste atenção, para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui a gente vai ver o que foi, como começou a ser resolvido. 6 vezes 42 é 6 vezes 40 mais 2. 6 vezes 40 já está aqui. 6 vezes 2 vai ser aqui, ó. 6 vezes 2 no lugar desse quadradinho. 6 vezes 40 dá 240 e 6 vezes 2, 12. Então, no lugar desse quadradinho é 12. E aqui a gente vai somar 240 mais 12, que é 252. Então, o valor desse quadradinho é 252. Agora, vamos à letra B. 5 vezes 3 vezes 7. Aqui está associado de maneiras diferentes. Como é que a gente vai fazer aqui? 5 vezes 3, o resultado 15. E 15 vezes 7, 105. Então, esse quadradinho vale 105. Tá? Então, você vai multiplicando, resolvendo e colocando o valor no lugar. Vamos à letra C. 20 mais 5 vezes 8. Então, aqui tem 20 mais 5 vezes 8. E aqui tá sem o parêntese. Como eu faço para preencher? Fica 20 vezes 8, no lugar desse quadradinho, mais 5 vezes 8, que já tá aqui. 20 vezes 8 é 160, e 5 vezes 8, 40. Isso é 160 mais 40, 200, tá? Então, o valor de cada quadradinho eu coloquei aqui. Então, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhadinha, tá? Então, vamos à questão 4. Sabendo que x e y são números naturais, ó, dois números que multiplicados dá 97, eu não preciso saber quem são esses números. Eu só preciso saber se essa multiplicação, como ela está colocada aqui, se vai dar qual valor será. Ó, então, aqui eu tenho quarto, letra A. X vezes y igual a 10. X vezes y é 97. Então, 97 vezes 10 dá 970. Esse é o valor da letra A. Vamos à letra B, ó. Aqui eu tenho x vezes y vezes 2. X vezes y é 97. E 97 vezes 2, 194. Vamos à letra C. X vezes y vezes 1. É 97 vezes 1, que é 97. E na letra D, x vezes y, que é 97, x vezes y, que é 97. Então, aqui eu vou calcular 97 vezes 97, que vai dar igual a 9.409. Passaremos agora para a questão 5. Iniciaremos com a letra A. 25 menos 3 vezes 2, mais 28 vezes 3 menos 14. Sempre que a gente vê uma expressão numérica, a primeira coisa que nós devemos fazer é marcar as operações que nós devemos fazer primeiro. Aqui, primeiro, eu tenho que resolver as multiplicações. Então, repete o 25, o menos, 3 vezes 2, 6, repete o mais, 28 vezes 3 dá 84, repete o menos 14. Agora, eu vou fazendo as operações. Como elas estão separadas, eu posso resolver 2 a 2 dessa forma. 25 menos 6 é 19, mais 84 menos 14 é 70. E 19 mais 70, 89. Valor da expressão numérica A. Vamos à expressão numérica B. Primeiro eu resolvo o que tem no parêntese e a multiplicação vem primeiro do que a subtração. Então, repete o 5, o vezes e o 14, menos 2 vezes 6, 12, repete o 17. Agora, resolve o parêntese e o parêntese vai sumir. 14 menos 12 dá 2 e repete o 17. 5 vezes 2 dá 10 e 10 mais 17 igual a 27.
Esse é o valor da expressão numérica B. Vamos à expressão C. A expressão numérica C é uma expressão que tem um parêntese com várias operações dentro, tá? Eu repassei aqui e a gente vai começar marcando qual a gente vai responder. Então, a gente pode fazer até os 3 de uma vez só. Repete o 19 mais, parêntese, 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 2, 80. Mais 2 vezes 8, 16. Repete o menos 7. Agora, a gente vai somar o parêntese. 19 mais 80 mais 16 dá 96. Menos 7. 19 mais 96 dá 115. Repete o menos 7. 115 menos 7, 108 é o valor da expressão C. Vamos à última expressão. A expressão D, não, é a penúltima, ainda tem mais uma. Começando pelos parênteses, primeiro a multiplicação, e esse aqui que só tem adição, resolve a adição. Repete o 14 menos 7 vezes 1 dá 7, mais, repete o 5, 9 mais 4 igual a 13. E agora vamos resolver o parêntese e a multiplicação. 14 menos 7 é 7, mais 5 vezes 13. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 5 e 1, 6, dá 65. 7 mais 65, 72. Passaremos agora à questão E. A última é um pouco mais longa, mas eu sempre observo dentro do parêntese o que eu vou resolver primeiro quando tem parêntese. Então, o que não for para resolver, a gente repete. 23 mais parêntese 100 mais 10 vezes 90, 900. Fecha parêntese. 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. 23 mais 100 mais 900 igual a 1.000. Vezes 56 menos 56, 0. Agora, resolvendo a multiplicação, 23 mais 1.000 vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 é 0. E 23 mais 0, 23. Com isso, a gente finaliza as expressões numéricas. Vamos à questão 6. Vamos analisar essa expressão. A questão 6 diz: identifique o erro e corrija a expressão em seu caderno. Aqui está uma expressão e a gente vai ver onde está o erro dessa expressão. Então, aqui, 45 menos, multiplicando, 4 vezes 7, 28. Olha, para ter 28, só que aqui foi feita uma soma. 2 mais 4, 6. Somou primeiro do que a multiplicação. E o correto seria a multiplicação primeiro. Então, essa expressão numérica está errada e a gente vai consertá-la para que ela fique correta. Então, isso aqui está errado e a gente vai resolver a expressão numérica da forma correta. Primeiro, faz a multiplicação. 45 menos 2 mais 4 vezes 7, 28. 45 menos 2 mais 28 é 30. 45 menos 30, 15. Esse é o resultado correto. Essa questão vamos aplicar bem interessante. Então, é como se fosse um labirintozinho aqui, ó. Por quantos caminhos pode-se chegar à sala D saindo de A, ó? Pode-se chegar aqui saindo da sala A, passando pelas salas B e C, sem passar 2 vezes pela mesma sala. Então, a gente tem que ver quantas possibilidades aqui de acesso, quantas portas. Então, aqui, ó, nessa sala A, nós temos 1, 2, 3 portas. Na sala B, 1, 2, 3, 4 portas. E na sala C, para a saída da D, 2 portas. Para eu saber quais são as possibilidades ou por quantos caminhos, basta multiplicar 4 vezes. Aliás, primeiro 3. 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, a resposta será 24 caminhos.
tá? Vamos à questão 8. Em uma empresa tem 29 funcionários e cada funcionário recebe mensalmente R$ 1.720 de salário, mais R$ 230 de ajuda de custo. Qual é o gasto mensal da empresa com esses funcionários? A gente vai fazer uma expressão numérica para resolver essa questão. A expressão numérica será... Isso aí é a nossa expressão. 29 funcionários que recebem 1.720 mais R$ 230. Vamos somar o salário desse funcionário, o salário completo desses funcionários. Então, é 29 vezes 1.720 mais 230. 0, 5, 9, 1. Então, o salário de cada funcionário é 1.950. E a gente vai multiplicar agora 1.950 vezes 29. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 9, 81, com mais 4, 85, vai 8. 9 vezes 1, 9, com mais 8, 17. 2 vezes 0 é 0. Ficou um pouquinho fora de foco, mas bora lá. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 9 é 18, com mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 0, 5, 5. 9 mais 7, 16, vai 1. 2 com mais 3, 5. 56.550. Então, assim fica melhor o foco, tá? Então, vamos repetir. Primeiro, soma o salário com a gratificação, que é a ajuda de custo, dá 1.950. 29 vezes 1.950 tá aqui, ó. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 9, 81, com mais 4, 85, vai 8. 9 vezes 1, 9, com mais 8, 17. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Fazendo a soma, 56.550, que é o valor em reais que a empresa gasta mensalmente, tá? Então, passaremos à próxima questão. A questão 9 diz assim: observe como podemos efetuar mentalmente a multiplicação 35 vezes 200. 35 vezes 200, a gente tem que 35 repete, 200 é 2 vezes 100. 35 vezes 2 dá 70. E repete aqui o 100. E 70 vezes 100 é só colocar o 7 e repetir os 3 zeros, dá 70 mil. 7 mil. 70 vezes 100, 7 mil. Agora, calcule mentalmente, tá? Isso aqui vocês vão pensar numa estratégia de cálculo para resolver. Então, aqui, ó, 8 vezes 2, 16, repete 2 zeros. 25 vezes 2 é 50, acrescenta 2 zeros. 6 vezes 3 é 18, repete 2 zeros na resposta. 12 vezes 3 dá 36, repete 2 zeros na resposta. Isso é uma forma de estratégia de cálculo que vocês podem fazer por essa estratégia ou por essa estratégia que eu fui falando, tá certo? Multiplica número vezes número, repete os zeros. Tá? Aqui poderia ser 35 vezes 2 e repete que dá 70 e repete 2 zeros. 70 e mais 2 zeros, total 7.000, tá? Então, isso aqui vai ter vários cálculos que vocês vão fazer isso aqui, tá? Eu só tô ajudando nessas questões, porque as próximas são vocês, a última questão, tá? Que nós faremos juntos. Vai pausando o vídeo, vai fazendo aos poucos. Vamos à última questão. Um espetáculo será apresentado por 14 grupos de 5 bailarinos cada um, mais 10 bailarinas para a abertura. Quantas bailarinas participarão do espetáculo? Então, vamos lá a expressão que representa esse problema. 14 bailarinas vezes 5, mais 10 para abertura. Então, 14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7, que dá 70, mais 10 pessoas, total de 80 bailarinos.
Finalizamos então a questão 10. O próximo vídeo eu vou explicar todas as questões que vocês vão responder em casa, então bastante atenção, tá? Então voltaremos daqui a pouco.